A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Que precioso a gente poder estar junto num dia como esse, fazendo essa oração. Visita a Deus a nossa casa. Nós estamos precisando, né? As notícias têm nos deixado tão preocupados. Nós estamos olhando para o comportamento dos adolescentes, né? Nós tivemos notícias muito pesadas essa semana sobre algumas coisas. Nós estamos olhando para a pressão que os nossos filhos estão sofrendo nas escolas e em outros lugares. Nós estamos vendo um ataque. E é um ataque do inferno contra a família. E nós não vamos ficar parados, amém? Nós vamos nos opor a tudo isso, nós vamos nos posicionar, nós vamos dizer não, inferno, não. A oração é essa: visita a minha casa, Deus, olha para o meu lar. Nós estamos nos colocando ao lado de Deus para viver uma estação de bênção, apesar de tudo que está acontecendo. A coisa mais preciosa é essa: nós temos esperança. Nós temos esperança, seja o que for, venha o que vier, seja a luta que nós tivermos que atravessar, Deus é conosco. Aleluia! Aleluia! Essa verdade segura o nosso coração como num abraço assim, sabe, forte. E nós só vamos caminhando em frente, com a graça e com a bondade de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas muito importantes nesse tempo. Enquanto nós fazemos essa oração, visita a minha casa, Deus, a gente tem também muita coisa para fazer. Porque como Deus é muito bom, Ele sempre está contando com você. Ele sempre está dando para você a chance, a escolha de você fazer a sua parte. A gente sabe, é verdade, Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele não quer. Ele quer contar com você. Ele quer contar com a sua participação, com a sua ação, com a sua intencionalidade. Então, quando a gente está falando de casa, não é? A gente está falando do nosso lar, mesmo que eu more sozinho, mesmo que eu more com meus pais, ou com meus tios, ou eu moro numa república, ou eu moro com o meu marido, com meus filhos, o ambiente que eu chamo lar é um ambiente onde eu influo, onde eu tenho influência. E a minha influência faz toda a diferença nesse ambiente. E a partir desse ambiente, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Então, hoje nós vamos falar nisso. Nós vamos falar no seu papel em proteger o seu lar. Vamos proteger a nossa casa? Um livro precioso da palavra de Deus, um dos livros mais interessantes e extremamente prático mesmo da palavra de Deus, é o livro de Provérbios. Ele é interessantemente dividido em 31 capítulos, dá para ler um capítulo por dia, todo dia, o ano inteiro, porque vale a pena. O livro de Provérbios, ele fala da vida, das coisas do dia a dia.
E hoje nós vamos olhar juntos o capítulo 9. O capítulo 9 do livro de Provérbios foi escrito de uma maneira ilustrativa. Salomão, assim como toda a Bíblia, né? Mas ele é um dos autores, ele também gosta de linguagem poética. Em muitos lugares da palavra de Deus a gente vai encontrar linguagem poética, fábulas, contos, ilustrações, para nos ajudar a compreender a verdade que Deus tem para a gente, através da sua palavra. E no comecinho de Provérbios, no versículo 1 do capítulo 9, o autor diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas, né? Nós vamos olhar para isso de maneira bem ilustrativa. Veja a sabedoria, gente. A sabedoria construiu uma casa. E nós vamos olhar para esses processos e nós vamos aprender com eles e adotar para a gente 7 princípios, 7 chaves para fazer isso de uma maneira bem feita. Por quê? Por que a gente precisa olhar para tudo isso? Primeiro, por causa disso mesmo que a gente estava concordando aqui no começo. Tá difícil. As notícias são muito complicadas. Especialmente essa semana, né? Que 2 adolescentes, em 2 situações diferentes, assassinando seus pais de uma maneira extremamente cruel. Coisas que não dá para entender muito bem, se não for mesmo pela ótica espiritual. Nós precisamos nos posicionar. E entendemos sobre todas as coisas que nós vamos partir sempre de Deus. Em Salmo 127, no versículo 1, o Senhor nos diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, porque essa é a premissa. Tudo parte daqui. Deus é o início de todas as coisas. Tudo começa nele. É claro que nós vamos fazer essas outras coisas que o verso fala. Nós vamos trabalhar na construção, nós vamos montar guarda, nós vamos ser cuidadosos e cautelosos e tudo isso, mas sempre nós vamos começar de Deus. Nós vamos começar dele. Por isso, nosso primeiro ponto, para proteger bem o seu lar, em primeiro lugar, coloque a sua casa em ordem. Como? Comece com a presença de Deus. Em Provérbios 9, no versículo 2, a ilustração é: matou a sabedoria, construindo a casa. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Qual que é o princípio que nós estamos vendo aqui? Que há uma intencionalidade em colocar as coisas no lugar que elas precisam estar. Para proteger o seu lar, em primeiro lugar, você precisa colocar Deus no lugar onde Ele precisa estar. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o nosso primeiro recurso. Ele precisa ser a primeira pessoa que nós consultamos. Ele precisa ser o primeiro a receber a honra, a homenagem, a oração. Deus tem que estar no lugar que é dele, que é o primeiro lugar. Porque Ele começou todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele está sustentando a nossa vida, Ele nos deu a sua palavra para nos orientar, Ele nos sela com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, aquele que nos ensina todas as coisas, aleluia. Portanto, Deus precisa de estar no primeiro lugar, na arrumação de todas as coisas, na sua mente, no seu coração, no seu lar. Qual é o lugar de Deus? Onde Ele está? É fácil encontrar Deus na sua casa? Ou a gente tem que procurar muito para achar Ele lá?
A sua casa é um ambiente onde as pessoas entram e elas já sentem a diferença. Uau, Deus está aqui. Ou as pessoas têm que procurar muito para achar Deus na sua casa. Como que as pessoas veem Deus na sua casa? Na sua maneira de agir. Você realmente consulta a Deus em primeiro lugar para todas as coisas? Você realmente pergunta para Deus sobre todas as coisas antes de qualquer decisão? Você realmente fala com a sua mãe, com a sua tia, com seus filhos, ou na sua república com seus colegas sobre Deus? Você transpira a presença do Senhor em todos os ambientes do seu lar? É aí que tudo começa. Isso precisa ser colocado em ordem. Deus precisa vir para o primeiro lugar. Volta para Deus, coloca Ele como prioridade absoluta. Eu sei que tem muita coisa para a gente ler, aprender, curso para frequentar, congresso para ir, um monte de palestra para ouvir. Tudo isso é muito, muito, muito importante, mas no lugar certo. Em primeiríssimo lugar, precisa estar o nosso relacionamento com Deus, a nossa busca do Deus Altíssimo, assim pessoalmente, sabe? Você e Ele. É a primeira coisa para pôr a casa em ordem, para proteger o seu lar. E depois vem todo o conhecimento, congresso, palestra, o que for, livro. Mas em primeiríssimo lugar, coloca Deus no lugar dele, na sua casa. Essa é a prioridade. Em seguida, colocando Deus no lugar que é dele, instalando Deus no lugar que é dele, a gente vai também colocar as coisas em ordem como um todo. Finanças, a gente precisa trabalhar bem com finanças, precisa estar tudo em ordem. A arrumação da casa, a nossa casa precisa ser um lugar cheiroso, arrumado, limpinho, isso tudo precisa acontecer. A gente precisa arrumar, alguma coisa está quebrada há muitos anos, alguma coisa está fora do lugar há muitos anos. Bom, vamos arrumar, vamos levantar aí a poeira, o que for necessário para colocar as coisas em ordem. Inclusive, quando a gente organiza o externo, a gente se organiza internamente também. Tem uma ligação, uma conexão entre essas duas coisas. Então, Deus no lugar dele, e aí as arrumações todas, colocar tudo em ordem em casa, deixar bonito, cheiroso, arrumado, isso é tudo muito importante. Em segundo lugar, para proteger o seu lar, seja intencional em servir. A família, a casa, é um lugar onde servir aparece muito. No lar, é um lugar onde eu preciso, assim mesmo, de verdade, não me importar muito mais comigo, mas me importar mais com o outro. Aquela coisa toda, de eu vou fazer um suco, eu não faço só para mim, eu faço para quem está na minha casa também. Eu deixo já prontinho lá na geladeira para todo mundo usufruir também. Eu vou fazer um arroz, eu não faço só para mim, eu faço também para quem está na minha casa também. Eu ofereço, quer comer um arroz comigo? Eu vou lavar o banheiro, eu lavo para todo mundo, porque eu quero servir, sabe assim? Aí de repente você fala, não, Leila, se eu for esse na minha casa, o pessoal vai aproveitar, ninguém vai fazer mais nada. Não deixa isso atrapalhar não, faz as listinhas de tarefa, continue incentivando todo mundo a ajudar, mas pensa numa coisa importante, servir. Provérbios 9, 3-5 diz, enviou suas servas, a sabedoria que está construindo uma casa, enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Ou seja, quem está precisando, eu estou aqui para servir. Eu preparei comida, eu preparei um vinho para servir quem está precisando.
que são os inexperientes, que são os sem noção, né? Como diz a palavra, os que não têm bom senso. Muitas pessoas precisam do nosso servir, que significa ajudar. Como eu falei, fazer um suco a mais para poder ter para todo mundo, fazer um arroz a mais para poder oferecer para todo mundo, mas também o ensinar, o orar junto, o repartir a vida, sabe? A gente vai deixando de lado cada vez mais esse negócio de cada um por si, cada um no seu quadrado, cada um com a sua vida. Não, isso aí tem que ficar no esquecimento, gente. Amém. No nosso ambiente, o que funciona é todo mundo tem a ver com todo mundo se importa com todo mundo se preocupa com todo mundo, na nossa família igreja e nas nossas famílias em casa. Intencionalmente, vamos servir. Em terceiro lugar, para proteger bem o seu lar, nessa ideia de servir, ensinar e ajudar, discipule as pessoas que estão na sua mesa. Provérbios 9:6 diz que essas pessoas que a gente viu, acabou de ver, que são insensatas e não têm bom senso, essas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Ah, meu Pai, que promessa! Eu quero isso para todo mundo que senta na minha mesa. Mudança de vida. Mudança de vida. Esse é o nosso coração. A gente olha para as pessoas com o potencial que elas têm, igualzinho a Jesus. Quando Jesus olha para uma pessoa, ele não olha o que a pessoa está fazendo, nem mesmo o que ela está fazendo de errado. Jesus não olha para isso como foco do seu coração. Ele olha para o potencial que essa pessoa tem, por ouro que está escondido debaixo daquele comportamento negativo. As pessoas que sentam na sua mesa têm potencial. As pessoas que sentam na sua mesa têm um ouro escondido debaixo desse comportamento, muitas vezes agressivo, ruim, comportamento negativo. Olha como Jesus vê e discipula essas pessoas, até que elas se transformem no que Deus fez elas para ser, pela graça e pela bondade de Deus. Seus filhos, seu cunhado, sua sogra, sua mãe, as pessoas que moram com você na sua república, todo mundo tem um potencial enorme. Jesus morreu na cruz por eles. E você, talvez você seja a única ponte que eles têm entre o que Deus tem para elas e elas. E talvez você mesmo seja essa pessoa que vai ajudá-los a saber e a conhecer tudo que Deus tem para elas, sabe? Então, fica firme nessa missão para proteger o seu lar, para levar o seu lar a ser o que Deus quer que ele seja, em nome de Jesus. Mas vamos continuar, nós temos mais chaves para proteger bem o seu lar. Eleve o nível dos seus relacionamentos. Em Provérbios 9 ainda, 7 e 8, nós lemos: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Agora repreenda o sábio e ele o amará. Esse versículo, esse trecho da palavra de Deus nos fala de escolher de maneira sábia como nós vamos nos relacionar e com quem. Se eu ficar perto do zombador, desse que não respeita,
nem a mim, nem a Deus, nem as pessoas. Eu amo essa pessoa, eu vou investir para mostrar Jesus para essa pessoa, mas eu não vou me relacionar tão profundamente com essa pessoa que ela venha a me influenciar. Faz sentido para você a diferença? O zombador, ele é sim alvo do amor de Jesus, mas eu tenho que guardar o meu coração. Eu não posso permitir que essa pessoa me influencie e eu passe a ser uma pessoa negativa, ou passe a fazer coisas que eu não queria fazer, ou passe eu mesma a ser uma zombadora. Eu preciso me posicionar naquilo que Deus tem para mim. Por isso eu tenho que escolher relacionamentos. Para proteger o seu lar, você precisa escolher e determinar quem te influencia. Você ama todas as pessoas e você leva Jesus para todas elas, mas quem te influencia, esse você escolhe em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você tem que escolher as suas companhias mais profundas, aquelas que falam ao seu coração. Você precisa escolher. Do jeito que a coisa está hoje, gente, você tem que escolher quem você segue no Instagram. Não segue gente que não respeita Deus. Não segue gente que não tem o que te dizer de bom. Não faz isso. Porque tudo que o seu cérebro consome, de alguma forma vai brotar de você. Porque é um alimento intelectual. E todo alimento intelectual vai fazer diferença nas suas emoções. Eleva o nível dos seus relacionamentos. Como diz aqui o autor, se você repreender um sábio, ele vai te amar. Anda com gente sábia. Gente que vai te ouvir. E gente que você pode ouvir com confiança e com tranquilidade. Porque são pessoas que vão te levar mais para perto de Deus. Mais para perto do que é bom para você. Em nome de Jesus. Em quinto lugar, a quinta chave é para proteger bem o seu lar. Tema o Senhor, o seu Deus. Provérbios 9:10 é uma pérola. É uma pérola, é uma joia. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Aleluia! O que a palavra de Deus está dizendo? Esse temor não é medo, não é medo. Esse temor é admiração, respeito. O respeito ao Senhor é onde começa a sabedoria. O desrespeito a Deus é onde começa o oposto da sabedoria. Continua, o conhecimento. Conhecimento quer dizer conhecimento, ou seja, há uma intencionalidade em procurar saber sobre. O conhecimento do santo é entendimento. Você pode fazer uma observação muito simples ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Você dá uma olhadinha para as pessoas que não respeitam e não conhecem a Deus. E aí você dá uma olhadinha para aqueles que respeitam ao Pai e para aqueles que têm procurado conhecê-lo cada dia um pouquinho mais. É notável a diferença. Notável. Essas pessoas que amam a Deus têm respeito por si mesmas e têm respeito pelos outros com muito mais facilidade. Essas pessoas que conhecem a Deus têm uma noção mais tranquila
de crescimento, de relacionamento, de possibilidades, de esperança. É visível, gente. É visível. O temor a Deus significa vida. Significa até físico mais saudável. A Bíblia fala disso e é verdade. As pessoas tementes a Deus são pessoas fortes, são pessoas estáveis. Uma observação simples na sociedade nos mostra isso. Por quê? Porque a santidade aprofunda cada vez mais a nossa intimidade com Deus, que nos leva a conquistas cada vez maiores. É assim que funciona. Por isso, por favor, para proteger bem o seu lar, busque a sabedoria do alto para todas as suas decisões. Busque esse caminho de respeito a Deus, de honra a Deus, de conhecimento de Deus, de adoração. Provérbios 9, 11 até 13, diz o seguinte: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Como é impressionante a palavra de Deus, mostrando um retrato, né, da nossa sociedade. Busca a sabedoria do alto, não a sabedoria dos homens, não a sabedoria, de novo, todo conhecimento é importante. Livros, congressos, palestras, tudo isso é bom, mas em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, eu preciso buscar a Deus. É onde tudo começa. Todo conhecimento precisa ser consequência, uma derivação do meu relacionamento com Deus e do meu coração nele. Busque a Deus, ore, fale com o Pai sobre todas as coisas, das pequenas até as grandes, as mínimas compras ou as grandes decisões da sua casa, do seu lar. Coloque tudo diante de Deus, tudo. Fale com Deus, busque a sabedoria do Espírito Santo de Deus o tempo todo. E finalmente, a nossa sétima coluna, a nossa sétima chave: estabeleça valores de integridade e de verdade para a sua casa. Provérbios 9, 17 e 18 diz: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Uma coisa muito séria que eu quero falar com você de coração, e assim, tenha atenção. Todo tipo de trevas atrai o inferno. Se você permite qualquer tipo de trevas eu digo pecado, tudo que Deus falou que não é bom para nós, ou seja, toda vez que eu não concordo com Deus e decido fazer coisas que não estão de acordo com o que Ele falou, pediu e ensinou, eu estou atraindo o inferno. Eu estou dando abertura para uma influência do mal. E pelo poder e autoridade da cruz de Jesus Cristo de Nazaré, eu posso fechar isso. Eu não sou obrigada a manter o meu lar aberto para o inferno. Não sou. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz
para que nós tivéssemos toda a possibilidade de vencer qualquer tipo de pecado. Se na sua casa tem mentira, de qualquer tipo, mentirinha branca, mentirinha vermelha, mentirinha amarela, mentirinha azul, qualquer tipo de mentira, isso abre uma brecha, dá uma abertura para que as forças do mal tenham alguma influência na sua casa. Você tem que parar de mentir. Dizer a Jesus: Jesus, me perdoa, eu não vou mais usar a mentira. De hoje em diante eu só falo a verdade. Se na sua casa tem algum tipo de desonestidade, fecha isso. Pede perdão a Jesus, se arrepende desse pecado e restaura o seu caminho com Deus. Pronto, fechou. Fechou a abertura, Satanás já não pode mais influenciar a sua casa. Se na sua casa, infelizmente, tem presença de distorções sexuais, se você carrega algum tipo de pecado, de qualquer tipo, é muito simples. Arrependa-se. Peça perdão a Jesus. E você será perdoado. E essa brecha será fechada. E Satanás deixa de ter abertura para influenciar a sua casa. O poder do sangue de Jesus é assim. Ele é maior do que todas as coisas. Basta realmente concordar com Deus e dizer: Deus, me perdoa, isso está errado. Eu quero te pedir perdão e pedir que Jesus venha tomar conta de tudo na minha casa. Eu nunca mais vou pecar. E assim você conserta a sua vida. E as brechas, as aberturas que Satanás podia ter são fechadas, sabe? Esse é o poder e a autoridade do nosso Jesus. Proteja o seu lar. Proteja a sua casa. Então, para começar, o primeiro passo é sempre trazer Jesus para o nosso coração, para a nossa vida. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus.
Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.